Depois que renasci, toda a minha família consegue ouvir meus pensamentos. Será que eu conto pro meu pai que o filho adotivo que ele tanto ama é na verdade filho ilegítimo da minha mãe? Vi meu pai pegar a mão do Song Jingnyan, e ele de repente se assustou. Melhor não contar pra minha segunda irmã. Minha mãe praticamente a destruiu de propósito. Vi minha segunda irmã totalmente viciada no celular, e de repente o aparelho esquentou tanto que queimou a mão dela. Se minha irmã mais velha descobrir que a mãe pagou alguém pra atropelar ela, será que vai ficar arrasada? Olhando pra minha irmã mais velha naquela cadeira de rodas, eu quase vi fumaça saindo dela de raiva. Tô tão indecisa. Se eles descobrirem que tudo que a mãe fez foi só pra ficar com o amor da infância dela, será que essa família vai se destruir? Dava pra ver o olhar de toda a família mudando quando olhavam pra minha mãe. Na minha vida anterior só briguei com o filho adotivo algumas vezes, e minha mãe me jogou pela janela do 13º andar. Morri na hora. Depois que morri, não desapareci de uma vez. Virei um espírito errante e fiquei do lado da minha mãe, e foi assim que descobri todos os segredos dela. Ela só casou com meu pai pra subir na vida. A verdade é que ela já tinha se apaixonado por outro homem, e ainda teve um filho com ele. O garoto adotivo da nossa família, Song Jingnyan. Desde que casou com meu pai, minha mãe ficou tramando como tomar o dinheiro da família dele pra construir uma vida perfeita e rica com o homem que ela amava e o filho querido dela. Mas a loucura é que eu renasci. Voltei exatamente no dia em que minha mãe trouxe o Song Jingnyan pra casa. Jingnyan, vai logo, chama ele de pai. Minha mãe trouxe o Song Jingnyan na frente do meu pai e logo foi cutucando ele. Song Jingnyan não encarava ninguém. Parecia um cervo assustado. As partes do braço dele que apareciam estavam cheias de marcas de chicotada. Aquele jeito inofensivo e sofrido fez meu pai sentir pena dele na hora, e depois disso tratou ele como filho de verdade. Até tratava ele melhor do que a mim, como se tivesse com medo de que o menino saísse no prejuízo. Bem quando meu pai estendeu a mão pro Song Jingnyan, pensei: será que conto pra ele que o Song Jingnyan é na verdade filho ilegítimo da minha mãe? Vi a mão do meu pai tremer quando pegou a mão do Song Jingnyan. Ele olhou em volta e por fim me olhou. Pisei pra ele com a cara mais inocente que consegui fazer. Meu pai franziu a testa como se achasse que estava alucinando. Agora o Song Jingnyan vai se apoiar no ombro do meu pai e começar a chorar pra ganhar a simpatia dele. E como esperado, no segundo seguinte, vi o Song Jingnyan se jogar nos braços do meu pai e começar a chorar muito. Na minha vida anterior, meu pai ficou muito emocionado e ficou dando tapinhas nele pra consolar. Mas dessa vez não pareceu emocionado nada. Ficou só me encarando. Lu Huai, você tá falando alguma coisa? Não, respondi. Mas por dentro tava pensando, não posso deixar meu pai saber que renasci. Ele vai achar que sou algum tipo de aberração. Os olhos do meu pai arregalaram. Ele parecia completamente chocado. Nesse momento, minha mãe entrou e foi consolar o Song Jingnyan com delicadeza. Jingnyan, não chora. Essa é sua casa agora. Então ela se virou pra mim e disse: Lu Huai, leva o Jingnyan pro quarto dele, tá? Concordei na hora. Mas na minha cabeça tava pensando, daqui a pouco o Song Jingnyan vai cair na escada e dizer que eu empurrei. E aí, no meio do caminho, ele de repente tombou a escada abaixo. Minha mãe correu e foi direto segurar o Song Jingnyan. Então perguntou nervosa: Jingnyan, o que aconteceu? Não é culpa do irmão Lu Huai. Eu escorreguei e caí na escada. Song Jingnyan disse com dor. Minha mãe foi logo me xingando. Lu Huai, Jingnyan é seu irmão agora. Como você pôde fazer isso com ele? Fomos brandos demais com você? É por isso que você consegue fazer uma coisa tão horrível? Meu pai também se aproximou, mas claramente não estava nem perto de tão agitado quanto minha mãe. Quando o Song Jingnyan viu meu pai, foi logo dizendo: Pai, por favor não culpe meu irmão. Eu sei que ele ainda não consegue me aceitar. Afinal, ele era o único filho desta família. Eu entendo. Foi exatamente isso que o Song Jingnyan fez na minha vida anterior. Ele conseguiu deixar meu pai cheio de preconceito contra mim. Meu pai decidiu que eu não tinha empatia. E o Song Jingnyan só piorou depois disso, me armando ciladas repetidas vezes até meu pai ficar cada vez mais decepcionado comigo e só se importar com ele. Dessa vez só conseguia pensar: ai não, minha mãe e meu pai vão me culpar de novo. Por mais que eu explique, não vão me escutar. Talvez seja melhor ficar quieto. Vi culpa e tristeza nos olhos do meu pai quando ele me olhou. Então pá! Meu pai levantou a mão e deu um tapa forte na cara do Song Jingnyan, deixando ele parado no lugar de choque. Até minha mãe ficou paralisada. Ficou só parada lá, chocada demais pra reagir. Meu pai disse furioso: eu vi tudo claramente. Você caiu sozinho e ainda tentou culpar o Lu Huai. Não é à toa que sua última família adotiva te devolveu. Pessoas dignas de pena sempre têm algo de odioso nelas. Adotar o Song Jingnyan tinha sido ideia da minha mãe desde o começo. Ela disse que viu um menino coitado quando foi fazer trabalho voluntário num orfanato. Ele já tinha sido adotado antes, mas aquela família abusou dele, então ela não aguentou e quis trazê-lo pra casa. Depois disse que nossa família só tinha um menino, então trazê-lo pra casa me daria alguém pra crescer junto. Meu pai não resistiu à insistência da minha mãe e acabou concordando. Minha mãe e o Song Jingnyan tinham planejado tudo, mas nunca esperavam dar mancada logo no primeiro dia. Minha mãe obviamente tinha se colocado na frente do meu pai de propósito, porque tinha medo que ele visse a verdade. E eu... O Song Jingnyan estava com tanto medo do meu pai que entrou em pânico e só conseguia olhar pra minha mãe pedindo socorro. Minha mãe rapidamente explicou: o Jingnyan foi abusado por tanto tempo que não tem senso de segurança. Talvez ele tenha entendido errado algumas coisas. É tudo um mal entendido. Você tá exagerando demais. Não assusta a criança. Meu pai estava prestes a expor o esquema da minha mãe quando de repente ouviu meus pensamentos de novo. Se ele confrontar minha mãe agora, ela não vai admitir nada e só vai deixar ela em alerta. Além disso, ela ainda controla muitas ações da empresa. Meu pai travou por um segundo. Então pensei de novo. Minhas duas irmãs com certeza também estão do lado da minha mãe. Minha mãe sempre faz o papel de mãe amorosa, e meu pai é o pai severo. Se isso realmente explodir, minhas irmãs podem até ajudar minha mãe. Meu pai ficou em silêncio, provavelmente achando que eu tinha razão. Segurou a raiva e disse pra minha mãe e pro Song Jingnyan:
Não quero que isso aconteça uma segunda vez. Song Jinyan acenou com a cabeça obedientemente, ainda com aquela cara de quem tinha sido muito injustiçado. Tio Wu leva ele pro quarto. Meu pai deu a ordem diretamente pro mordomo. O tio Wu levou o Song Jinyan rapidinho escada acima. Minha mãe ainda queria explicar as coisas pro meu pai, claramente esperando que ele aceitasse o Song Jinyan logo e começasse a gostar dele. Mas dessa vez, meu pai pegou minha mão e passou direto por ela sem nem olhar pra trás. Minha mãe ficou olhando pro meu pai de costas, totalmente confusa. Normalmente, se ela só bajulasse um pouco, meu pai ficava todo sorridente. Então por que ele estava tão frio com ela de repente? Me virei, dei uma olhada na cara dela e não consegui segurar uma risadinha de deboche. Ela ainda não fazia ideia de que seus dias bons estavam prestes a acabar. Meu pai me levou de volta pro meu quarto. Ele me olhou sério e disse: Lu Huai, fala a verdade pro pai. Você sabe alguma coisa sobre sua mãe? Fiz cara de inocente e sacudi a cabeça rápido. Não sei não, mas por dentro tava pensando. Não posso contar pra ele. Vai partir o coração do meu pai. Na minha vida anterior, descobri que minha mãe estava saindo com outro homem. Quando contei pro meu pai, ele disse que eu já estava inventando mentiras com tão pouca idade. Disse que eu não tinha empatia, e que só porque minha mãe dava um pouco mais de atenção pro Song Jinyan, eu estava arrumando confusão. Fiquei com tanto medo que meu pai parasse de me amar. Vi os olhos do meu pai ficarem vermelhos na hora. O rosto dele estava cheio de dor e culpa. Ele disse: Lu Huai, você é meu filho. Você é a pessoa que eu mais me importo nesse mundo. Meu pai também é a pessoa que eu mais respeito. Fiquei tão emocionado que fui até ele e o abracei forte. Meu pai parou de me pressionar por respostas depois disso. Mas a partir daí, dava pra sentir claramente ele se afastando da minha mãe e do Song Jinyan. Toda vez que o Song Jinyan tentava se aproximar do meu pai ignorava. Quando minha mãe tentava bajular meu pai, ele também a despachava. Meu pai normalmente não ia muito à empresa, mas naquele período, começou a ir com muito mais frequência. Dava pra ver que minha mãe e o Song Jinyan estavam ficando agitados. Depois do jantar, se esconderam num canto e ficaram cochichando entre eles. Song Jinyan disse: Mãe, você não disse que aquele homem era fácil de conquistar? Então por que ele fica frio comigo não importa o que eu faça? Minha mãe disse: Não sei o que aconteceu, é como se ele fosse uma pessoa diferente. Talvez esteja passando pela menopausa masculina ou algo assim e só tá de mau humor. Esquece ele. Sua segunda irmã chega amanhã de férias de inverno. Ela não é lá muito esperta. Conquista ela primeiro. Tá bom. Minha mãe continuou alertando ele. Você precisa substituir o Lu Huai nessa família o quanto antes. Quando você se tornar o favorito de todo mundo, pegar o dinheiro dessa família vai ser fácil. Aí a gente traz seu pai pra cá e deixa ele curtir a boa vida. Pode deixar, mãe. O Lu Huai é só um mimado fraquinho. Como ele poderia ser páreo pra mim? Em pouco tempo essa família toda vai me valorizar.